Olá, tudo bem? Sou Edna Galvão, pesquisadora de alienação parental, de outros temas ligados à família. Estamos aqui hoje nessa live para conversar com a psicóloga clínica de grupos, de família, de pessoas individualmente, mas para frente ela vai se apresentar também, Fernanda Reis, uma grande amiga, uma grande profissional. E esse tema alienação parental, ele mexe muito comigo e eu tenho feito uma série de lives com profissionais muito capacitados e depois as lives vão para o YouTube e os vídeos ficam lá gravados. Então, é com muito prazer que hoje nós vamos falar com a Fernanda Reis, ser profissional fantástica, faz um atendimento assim de primeira, muito de primeira qualidade. E vamos aguardar então a Fernanda entrar para conversar conosco. Ela agora já está solicitando. Vai entrar. Fernanda Reis. O assunto é as questões de alienação parental com a família. Oi, Fernanda. Boa tarde. Quer dizer, boa noite já, né? 18 horas. Tudo bem com você? Muito obrigada. Olá. Pela sua disponibilidade, por ter aceito o meu convite. É um prazer imenso ter você aqui no meu canal. Depois, como eu lhe falei, o vídeo vai para o YouTube também, né? E aí a gente pode divulgar mais. Então, Fernanda, como eu estava falando, é uma psicóloga clínica. A gente vai conversar sobre alienação parental, as questões emocionais que afetam a família. E ela vai se apresentar e depois a gente vai falar da estrutura da live. Ela tem 45 minutos e a gente quer ter assim, um papo muito bom, muito gostoso a respeito do assunto, tirando as dúvidas de vocês. Tá bom? Pode se apresentar, Fernanda, por favor. Boa noite, Edna. É uma honra estar aqui com você. É uma honra receber o convite. Fico muito feliz, né? E boa noite a todos que estão assistindo. O tema é um tema que cresce muito, né? No consultório. Nesse momento de pandemia, a gente pôde perceber, né, que os conflitos muitas vezes acabam ficando escamoteados pela rotina, pela correria do dia a dia, e nesse momento que as famílias estiveram mais juntas, né, até as separadas tiveram que se reorganizar aí na rotina, esse foi um tema que reacendeu, que apareceu Sim. muito, de forma muito grande, trazendo à tona aí o prejuízo, principalmente para as crianças, que são a parte mais vulnerável dessa história toda, né? Verdade, Fernanda. Mas você pode se apresentar dizendo como você faz esse trabalho, de que maneira que você atende essas pessoas, por favor? Eu tenho o meu consultório no Largo do Machado, ali pertinho do metrô, né? E aí é um espaço bastante acolhedor, e isso aqui há 25 anos eu comecei a trabalhar com muita indicação das escolas do entorno, né? Então, eu tenho bastante experiência com esse tema, em função de que a criança acaba levando, né, para a escola os primeiros sinais de que ela está em sofrimento. E eu também trabalhei no CREAS João Manuel Monteiro, em Pedras de Guaratiba, onde no CREAS a gente trabalhou uma equipe multidisciplinar, né, com atendimentos que vinham de todos os outros
aparelhos de assistência Sim. às famílias em vulnerabilidade social. Então, o Conselho Tutelar encaminhava muito, né? Crianças que tinham e que vinham sofrendo esse tipo de agressão. Sim. Hoje eu trabalho com recursos humanos, com gestão de pessoas, capacitação, treinamento, e dentro da organização a gente também lida com questões familiares não tão diretamente, né, como eu lido no consultório. Sim. Então, falando em consultório, a gente pode estruturar essa live em 3 partes. Uma primeira parte você pode falar sobre um caso seu no consultório de alienação parental, enquanto o casal vive junto ainda, porque existe isso, né? As pessoas acham que só depois que se separa que acontece, pode acontecer também com o casal junto. A segunda parte pode ser a respeito do CREAS, do CRAS, como você falou, a situação do pai separado, da mãe separada e as questões que envolvem, né, tudo isso, questão de pensão, aquelas indisposições que vão acontecendo naturalmente entre o casal que se separa, né? E a terceira, falando desse nosso contexto atual, que é a pandemia, né? Mas antes, Fernanda, eu queria fazer uma pergunta que está me mobilizando muito, que é a respeito desse estupro que aconteceu. Só para a gente contextualizar um pouco o dia de hoje, porque as mídias sociais estão lotadas de indignação. Como é que você vê essa questão? E se tem aparecido no seu consultório algum problema desse tipo? Aparece, né? Essa questão da mulher, né? É uma questão que precisa ser realmente trazida à tona de todas as formas, porque o machismo ainda impera, né? E a mulher se encontra em uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? A gente não sai à rua de forma tranquila, diferente de um homem, né? Sim. Então, essa situação já coloca a mulher numa situação bastante vulnerável. E como nós vimos, independente da classe social, né? Independente da classe social, exatamente. Porque é uma questão de colocar a mulher subjugada. Isso. E a mulher acaba ficando indefesa muitas vezes, né? Porque quando os homens tratam do assunto, a gente viu como a moça foi tratada, né? Sendo colocada de uma forma humilhante. Sim. Por isso as denúncias não acontecem. Quando a gente pega casos onde a mulher fica durante muito tempo sofrendo calada e as pessoas perguntam, mas por que você deixou chegar a esse ponto? Por que você não falou? Por que você não procurou ajuda? Justamente para não passar aquela situação que a gente viu exposta ontem nos jornais, né? Porque é uma situação onde quem recebe essa mulher agredida, quando ela vai denunciar, na maioria dos casos ela é julgada, ela não é acolhida. Verdade. Né? E por medo, muitas não denunciam. É verdade. Não se sentem seguras. Né? A gente precisa fazer uma live sobre isso. Mas era só para contextualizar, eu não queria deixar passar, sabe? Eu queria saber sua opinião a respeito. Mas vamos então continuar. Apresenta seu caso, por favor, de alienação parental que você tem no consultório, do casal que ainda vive junto, por favor. Eu acho que assim, é pertinente o caso, né, do estupro, mesmo a gente falando nessa questão de alienação, porque, só para fechar, aquela jovem, ela foi alienada, né? Tentaram calar, né? Sim. Então, tentaram colocar ela de lado. E a alienação é justamente isso. Exato. Né? É quando
uma pessoa em família, né, morando juntas ou não, essa pessoa é colocada apartada, Sim. né, como incapaz, Sim. né? Quando aqueles advogados lá tentaram ridicularizar, né, tentaram colocá-la incapaz de questionar a violência que ela sofreu. Sim. Então, voltando à questão da alienação, é exatamente isso. Então, uma das partes, um dos genitores, né, coloca o outro com a imagem denegrida perante os filhos. E, ou seja, incapaz de tomar uma decisão, incapaz de conduzir corretamente, seja as questões financeiras, a questão da educação, né? Ao denegrir essa imagem, o prejuízo para a criança é fundamental, é muito grande, né? É desastroso, porque a criança precisa. Desastroso mesmo. Desastroso, porque a criança precisa ter a figura do pai e a figura da mãe reforçada para poder o indivíduo ter um equilíbrio, né? Tendo esse norte. Quando a situação na vida acontece sem nenhuma maledicência, sem nenhuma má fé, né, a gente vê o sofrimento acontecendo e aí é inevitável. Quando a gente fala de alienação parental, a gente está falando do aspecto da maledicência, da má fé de uma das partes em falar mal do outro genitor. Então é importante também que se faça uma diferença nisso, né? Porque existe, sim, a coisa da indução, o ato de induzir a criança a pensar mal do seu pai ou da sua mãe, isso acontece de ambos os lados, né? E uma outra situação é, de fato, a negligência de uma das partes e aí o julgamento da criança por si só, porque a criança pode olhar e não se agradar daquela atitude do seu pai, da sua mãe, e aí ponderar, questionar, se afastar, brigar, né? Mas aí, quando estão ainda juntos, essa sensação de abandono que acontece quando está separado, né, não é tão grande, porque de alguma maneira estão todos ali convivendo, né, ainda. Mas existe sim uma perda na autoestima, né, enorme, porque se ela ouve a mãe ou o pai um denegrindo o outro, é evidente que a autoestima dela vai caindo, porque ela é 50% de cada um, né? Claro. E se a minha mãe fala mal do meu pai, né? E ela escolheu ele para ser o meu pai, né? Então eu não sou filha de um pai bacana, eu não sou filha de um pai que eu possa me orgulhar, né? Então, por isso afeta diretamente na autoestima. Sim. Porque essa referência de orgulho, de prazer, de alegria, de referência, né? Se inicia aí nesses primeiros vínculos, né? Sim, claro. Como eu me vejo, né? O pai herói, né? Aquele pai que pode tudo, né? E aí vai sendo achatado, ele vai ficando invisível, né? Mas aí a gente não sabe, né, Fernanda, se é também uma situação que o pai, em algum momento, também forneceu condições para a mulher agir desse jeito, né? É por isso que você, no consultório, você tem que fazer uma anamnese de tudo, para perceber, porque cada caso é um caso, não é isso? É muito complicado a gente julgar, né? Ele está fazendo isso porque recebeu aquilo, ou vice-versa, né? Mas no meio disso tudo, indubitavelmente, está a criança sofrendo, né? Sem dúvida está. Porque o que a gente vê muitas vezes, né, também, é esse pai não se apropriar desse lugar, dessa paternidade, né? Exato. Dessa responsabilidade, Exato. Né? A gente costuma falar que a mãe se torna mãe quando
ela tem o filho. E da mesma forma o pai, né? Ninguém vem pai e mãe pronto, né? A gente vai sendo pai e mãe e vai criando essa identidade dessa maternidade, dessa paternidade com o passar do tempo. E cada um também com a sua história, né? Vai enfrentando seus medos e se defendendo desses fantasmas aí. Então, muitas vezes a gente vê o pai não ocupando esse lugar porque ele também não se vê capaz, né, de assumir essa paternidade. Então, o trabalho não é muito profundo. É de você identificar, assim, que muitas vezes pode estar ocorrendo uma negligência, pode estar acontecendo o esvaziamento dessa relação, mas se o casal está ali, né, ou se a gente pode ouvir separadamente um e outro, dá para se fazer um trabalho e reverter muitas vezes, né, sim, claro. esse vínculo com a criança e o seu genitor, né? Eu vejo o papel da mulher fundamental nessa relação, sabe? Porque ela gesta durante 9 meses esse filho, né? E o pai, ele só se torna pai à medida que ele vai construindo essa relação com o filho. Mas antes, segundo os teóricos todos da psicanálise, né? Eles dizem que a mãe tem que apresentar o pai para a criança. É pelo discurso da mãe que a criança se vê com aquele pai, né? E aí o pai ele tem que se apropriar dessa questão de que ele é o pai, construir essa relação para que não aconteça isso, não haja essa distorção, porque a mãe ela tem um papel fundamental nessa apresentação, fundamental, né? E como você está dizendo, Sim. se ela em algum momento, mesmo estando casada, junto ali com o marido, com o filho, ela começa a denegrir, aí a cabeça da criança realmente não entende nada, né? A não ser que, desde o início, essa mãe já não tenha colocado de jeito para essa criança o entendimento que ele realmente é o pai dela, né? E ele tenha se apropriado disso. É uma relação ainda difícil para o homem, às vezes, isso. Né? Para a mulher é mais fácil porque ela já nasceu para ser mãe, vamos dizer assim, e culturalmente foi educada para isso, né? Exatamente, exatamente. O homem é estimulado e ainda né? Vídeo que aconteceu ontem e o que a gente está falando hoje nas mídias, né? Sim. Ainda para viver a vida. E a mãe, a mulher, para cuidar, para zelar, né? Então, quando esse homem se vê com essa responsabilidade, a forma como ele administra isso, muitas vezes, é uma forma muito equivocada. Sim. Né? Então, os conflitos surgem em virtude disso, e às vezes não dá tempo para que essas coisas sejam trabalhadas. Hoje, rapidamente, as coisas são desconstruídas, né? Verdade. Então, se desconstrói a família, se rompe o laço e... São os tempos líquidos, né? Que o Bauman fala, né? Tudo líquido. Exatamente. Amor líquido, sociedade líquida, tudo líquido. Mas, Fernanda, então, agora passando para o outro ponto, que seria o do CRAS, né? Da sua experiência com casais no separados. CREAS. Com casais separados. Fala um pouquinho para a gente como é que se dava essa sua prática lá. Os atendimentos às famílias se davam através das demandas, às vezes, do Conselho Tutelar, né? Uhum. Então, a gente recebia aquela família, separados ou não, né? Porque, como a gente estava falando inicialmente, a alienação pode acontecer com a família junto. Sim. Então, você subjuga o outro, mas vai mantendo a família unida ali. Sim. E aí, assim, os conflitos existem, e aí isso muitas vezes é trazido, né? A violação de direito fica instituída, e a gente acompanha aquela criança, acompanha a mãe, acompanha o pai. Essa violação também hoje é entendida, né, em relação ao idoso que sofre alienação também,
né? Não é uma questão só do filho ou da criança, de modo geral, é daquele indivíduo que está em uma vulnerabilidade. Tem muitos Então, avós, né, nessa situação de alienação parental. Muitos avós. exatamente, muitos Né? avós sofrendo isso. E quando existe um conflito, e aí rompe com tudo, né? Fica muito pior. Rompe todos os vínculos, fica muito pior. Então, assim, a escuta para poder fazer fazer uma anamnese, fazer O aí a diagnóstico, né? estruturação, o diagnóstico e a estruturação correta do acompanhamento familiar, do tratamento é importante. Sim. Porque, assim, o julgamento muito rápido leva ao erro, Sim. né? Então, a gente vai ver pais negligentes que estão com o discurso de estarem sendo alienados, quando não é, né? Assim, existe a situação de fato do abandono, né? Ou e vice-versa, né? É, a criança muitas vezes toma uma posição por pensar, por ver, né? E ela não está sendo induzida a isso. Ela está tendo a opinião própria dela. O adolescente, já com esse discernimento, também pode opinar, né? Então, a gente precisa ver essa criança, esse adulto, também com essa possibilidade. Como ele está vendo, como ele está ouvindo, né, as situações. Agora você me lembrou uma pergunta para fazer. Você acha que a alienação parental é uma questão de gênero e de classe? Não, acontece em todas as classes sociais, a gente pode afirmar isso, não é uma questão de classe social. Eu acho que, embora a gente veja o homem muito mais alienado, né, ao que chega ao consultório e ao que chega à justiça, não quer dizer que a mulher também não seja. Sim. Né? Mas a quantidade maior é referente ao homem, né? Como vítima Sim. dessa alienação. Então, Mas por conta da posse de guarda, está mais na mão da mulher, não é isso? Ela tem mais possibilidade isso. de praticar alienação parental do que o homem, né? Nesse caso, Isso. realmente não é uma questão de gênero, né? Agora, de classe social, você falando aí do seu trabalho no CRAS, né? Eu fiquei pensando, se o homem, quando ele tem uma classe social mais favorável, se ele não corre mais atrás no judiciário do direito, até porque ele tenha talvez mais informação, do direito dele de conviver com o filho, né, ou do desejo genuíno que ele tenha de conviver com o filho, do que o pai que tem de uma outra classe, como é atendido o pessoal, né, da grupo de risco, Do CREAS. do CREAS, Então, talvez esse pai tenha tantos filhos, né, e tem uma situação financeira muito delicada, que não tenha como buscar parar o trabalho para ir ao judiciário, para, né, esse tempo que leva para você conseguir adquirir ou pegar de volta seus direitos, né? Eu fiquei pensando nisso hoje, quando eu pensei na questão do gênero, que eu também concordo, acho que não é uma questão de gênero. Eu fico pensando se na questão de classe social, se não existe um peso maior de uma desistência, de um abandono afetivo por parte do pai, quando acontece a separação e acontece, vamos dizer, a alienação parental, seja por qualquer motivo, se a incidência não é maior no pai desse abandono afetivo da classe social que não é privilegiada. Talvez, né? É uma questão para a gente refletir, né? Eu acho que é uma questão importante para ser avaliada, né? Porque, sem dúvida, a questão social é atravessada por várias outras situações, né? O recurso financeiro
né, que vai fazer com que esse genitor, né, se mobilize na busca de um advogado, de um recurso, né, Aham, isso de fato favorece a uma classe e desfavorece a outra, sim, né? Eu acho que a questão também da informação, a questão do orgulho, do machismo, né? Do esclarecimento. isso. A Então, assim, formação, né? para o que A da formação da formação. pessoa, né? Que não dá condição de É, ampliar os horizontes, de refletir sobre um monte de coisas, de tomar conhecimento dos é. seus direitos, tantas outras variantes O, aí, né? Que podem. o que para um homem pode ser a briga por um direito, para outro pode ser uma humilhação. Exato, Então, não é que ele não queira, né? exato. É que ele não quer se humilhar, O né? entendimento Diante dele é dessa diferente. mulher. O entendimento é diferente. É. Mas então, você tem um caso assim que você acha que vale a pena contar para a gente sobre essa questão lá no CREAS? Eu acho que uma questão importante, assim, por exemplo, voltar a essa questão da alienação que às vezes acontece em família, né? Por Aham, exemplo, eu atendo um caso, né, que a queixa inicial em relação ao pai e a busca da família era de um quadro depressivo, aham, né, já crônico. E na escuta dessa família, o que ficou evidente foi justamente a alienação desse pai em relação à questão econômica, em relação à questão com os filhos. sei. O que eu venho trabalhando é justamente trazer à tona essa demanda, entende? Porque muitas vezes a comunicação adoece e a pessoa não se dá conta disso, né? Então, o silêncio desse pai permitiu que essa alienação se estabelecesse durante muitos anos. Sim. E ele adoeceu. Então, a doença, a depressão foi vista, né? Mas em nenhum momento foi verbalizado a causa da dor, Sim. o gatilho Aí, como, para eu, como aquilo, né? advogada do diabo, não vamos dizer assim, eu posso perguntar a você, Fernanda, mas você não acha que a mulher desse sujeito que ficou doente, ela também está doente? Ela tem algum sintoma que a gente não sabe exatamente qual é, mas que para provocar uma coisa, uma situação tão delicada para o filho, algum sintoma ela está aparecendo, né? Está apresentando. Você não acha, não? Você, como psicóloga. Claro. A primeira coisa, né, que fica claro é uma necessidade de um controle total dessa família, né? E aí, assim, de uma disputa, Uhum. né, uma necessidade de marcar ali a presença, a identidade, só de uma forma, a incapacidade de dividir, Sim, né, sim. essa, e aí a gente aprofundando mais um pouco, a gente consegue ver que por trás disso está o medo de perder o amor do filho, né? Então eu puxo tudo para mim, eu puxo todas as vantagens para mim e eu desqualifico o outro, porque assim eu tenho garantido Uhum. que meu filho vai me amar mais, Sim, porque eu faço melhor do que o pai, né? Eu tenho mais recurso do que o pai, né? O pai é incompetente, é ruim, não deu certo, né? uhum. E aí esses reforços, vão sendo marcados de uma forma muito, Sim, muito ruim, né? sim, sim. Ô, Fernanda, o Ebenezer está pedindo para falar sobre como lidar com pai e mãe, né, que gera problema para os filhos, mas precisa continuar convivendo. A questão do alcoolismo, da violência, né, se isso acontece lá no seu consultório, ou também no CREAS, onde você acha que se encaixa mais essa questão para você contar para a gente. É, eu, é,
a gente tem muito, né, assim, no consultório, né? Eu já não estou mais no CREAS, Sim, né? Mas no consultório eu consegui, assim, trabalhar com uma rede até de encaminhamentos, né, de outros profissionais, porque eu acredito que o trabalho bom, né, eficaz, é um trabalho multidisciplinar. sim, Então, quando existem casos assim, essa pessoa que está gerando dano à família, ela está adoecida, ela precisa ser encaminhada sim. para um tratamento, ou essa família precisa estar sendo assistida por um advogado, Aham, né? Ninguém é obrigado a conviver com ninguém sim, que esteja fazendo mal. O que falta muitas vezes é a orientação adequada, é o apoio emocional, seja do psicólogo, seja da rede de apoio das pessoas que estão convivendo. Então, às vezes, a pessoa sofre calada sem saber que pode estabelecer uma rede de apoio com um vizinho, com uma amiga, com sim. um parente, né? É, E que aquilo ali vai ajudá-la a passar por essa situação, e né? continuar E aí, convivendo, né, de alguma maneira, tirando o que está incomodando, né? Essa é a pergunta dele. Porque se tem que continuar convivendo, as coisas têm que ser elaboradas, não pode continuar do mesmo jeito, né? Não pode ser violento, não pode existir esse alcoolismo que chega a atrapalhar, né, uma família inteira, né? A convivência com os filhos, ele está falando, né? A convivência com os filhos, que é a preocupação do Ebenezer. eu acho que o encaminhamento dessa pessoa que sofre de alcoolismo, né, precisa ser feito. Uhum. Então, essa pessoa precisa identificar essa necessidade de se tratar. Sim. Mas é com terapia ou nos alcoólicos anônimos? O apoio do AA é extremamente importante, tanto para o alcoolista quanto para a família. Aham. Geralmente, a família até busca, né? Porque nem sempre aquela pessoa que está dependente, ela vai buscar Não, ajuda. não busca. Mas a família vai ter a orientação no AA ou com o profissional, o psicólogo, e no caso, quando eu trabalho com a família, né? Eu vou instrumentalizando essa família para que ela possa, de fato, ter a forma mais adequada de abordar a situação, de conduzir essa pessoa que está doente Sim. para um tratamento, porque, como eu falei, ninguém é obrigado a conviver com uma situação que agride, né, Sim, sem solução. imagino. A pessoa pode buscar a solução, Aham, né? aham. Ô, Fernanda, então agora vamos falar do outro ponto, da outra estrutura da nossa live, que seria nessa situação de pandemia, né? Como é que está se dando essa convivência tão intensa como a gente está vivendo hoje, das famílias entre si? Porque moram todos juntos, ninguém pode sair, ou está saindo mais de uma maneira, nesse novo normal que não é o normal, e isso está trazendo problemas. Você tem visto isso no consultório? Eu acho que o que aconteceu com a pandemia, né, e com esse isolamento, é que antes os conflitos ficavam mais diluídos, mais escamoteados, né? Então, assim, o filho ia para a creche, ia para a escola, a mulher ia para o trabalho, o marido para o trabalho também, e vice-versa, né? Ou então a companheira, a outra companheira, né? Sim, Os casais, de um modo geral, se organizavam sim. e se viam à noite, né? Então, com esse confinamento, ficou evidente assim, quando tem conflito, é que alguém ali acaba ficando mais sobrecarregado. Então, por exemplo, eu faço atendimentos online.
o atendimento online do psicólogo é necessário que haja uma privacidade do cliente igual a gente tem no consultório. Sim. Então, quando eu atendo mulheres, o que eu vejo muitas vezes é o filho bater na porta e atravessar ou entrar no meio da consulta, mesmo que ela tenha dito que não pode entrar porque está em consulta. E aí, assim, não tem outra pessoa em casa? Tem. Às vezes o pai está ali, às vezes a companheira está ali, mas, assim, aquela pessoa fica onerada porque ela não tem o espaço dela só, né? Então ela é a cliente que está fazendo terapia, ela é a mãe, ela é a profissional, ela está em home office, ela tem a esposa, ela tem as coisas em casa para fazer, ela tem as compras que chegam, e aí, assim, o que se percebe é que essa mulher fica muito mais onerada. Né? O homem continuou em casa, mas ele acaba se colocando num lugar mais confortável. Né? Não sai a da gente zona de ainda conforto dele de jeito nenhum, né? Não sai. A gente ainda vê isso. Eu vejo muito mais respeito nessa questão da privacidade, por exemplo, no atendimento online. Quando é o homem em atendimento, a mulher segura o filho para o filho não ir no quarto, ou não atrapalhar a consulta, né? É verdade. Isso seja em qualquer situação, se ele está em home office, o espaço dele é reservado, é sagrado. O dela não, né? Isso acontece até em home office. Mas você sabe que hoje a nossa amiga Rosali, nossa querida amiga Rosali, me enviou um vídeo de uma propaganda, um marketing do sabão em pó Ariel, o líquido, na Índia. Já tem tempo mas eu só vi hoje, ela mandou hoje, ela deve ter recebido hoje. Muito interessante. Um pai já senhor, na casa da filha, que estava com o filho e com o marido. E aí esse pai, quando ela chega do trabalho, ele pergunta alguma coisa a ela e ela vai falando com ele, respondendo, mas fazendo as coisas. Dando não sei o que para o filho, dando não sei o que para o marido, fazendo não sei o que na cozinha, entregando para ele outra coisa. E aí ele começa a refletir, dizendo o seguinte: puxa vida, o que eu ensinei para essa minha filha? Como é que eu deixei isso passar? Ele está vendo que ela é a pessoa que faz tudo. O marido estava sentado e continuou. O filho pedindo a ela as coisas e ela fazendo. Então, ele vai refletindo. O anúncio é muito interessante, a propaganda é muito boa, muito bem feita. Aí ele vai para casa e ele abraça a filha e diz assim: eu vou para casa. Aí ela diz assim: não sei o quê. Aí ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ir no cesto de roupa suja, pegar a roupa e botar na máquina. E a mulher dele, uma indiana, inclusive com aquele negócio na testa, ela olha, não está entendendo nada. Como assim vai lavar roupa, né? E aí ele diz: não, agora é minha vez, eu não sei cozinhar, mas isso eu posso fazer. Então, é a questão da divisão de tarefas, que está tão difícil de ser estabelecida nessa pandemia, né? Eu achei muito interessante. Se você quiser, eu mando para você esse vídeo. Sim, sim. Eu gostaria, sim. E eu acho que é a questão ainda, né, que isso não fragiliza o homem. Isso não tira a identidade do homem, né, ao fazer, porque o homem ainda é criado, né, dessa forma, como se tarefa de mulher não é tarefa de homem, e vice-versa. Né? Então, quantas de nós sabe fazer coisas em casa? Quantas de nós acha que trocar uma lâmpada ou arrumar um móvel, né? Montar um móvel é coisa de homem, né? E muitas de nós podemos nos surpreender com habilidades. Sim, claro. Não exploradas. E o homem da mesma forma. Então, acaba sendo, a gente acaba entendendo que é uma questão da criação, da formação, que leva a tudo isso que a gente vem vendo. Você sabe que eu tenho 3 filhos e os 3 sabem cozinhar. E eles cozinham e gostam, sabe? E isso é muito interessante, porque a mulher acaba
deixando isso, né, para ele fazer, e ela vai fazer outras coisas. A quantidade é infinita de coisas que se tem que fazer numa casa, não é? Desde tomar conta do filho, dar banho do filho, cuidar do filho, levar para a escola, pegar da escola, ver trabalho, comprar roupa, preparar as coisas, os mantimentos para comida. É tanta coisa, é uma infinidade de coisas. Se ele ficar só na cozinha, já ajuda bastante, né? Então, assim, eles são uma referência para mim nessa questão da divisão de tarefas. Talvez não dividam, né, como deveria, vamos dizer assim, né? Eles deveriam dividir mais, o melhor, né? Sair mais da zona de conforto. Mas essa parte eles já fazem. Eu acho que a questão da cozinha, a gente vê muito mais o homem fazendo, até porque virou Um hobby, né? um charme, né? Um hobby, um charme, né? Então, isso é possível. Eu acho que existem questões assim que o homem carrega muito dentro de uma coisa do que eu não posso ser. Eu não posso ser porque isso vai colocar em xeque, né, aquilo que eu aprendi como sendo a minha identidade masculina. Sim. Então, ele não se permite ousar isso, né? Uma outra coisa, né, Edna, que a gente está falando muito em casal, homem, mulher, mas essa questão também da alienação, ela acontece em casais homoafetivos, né? Sim. Então, a gente está falando muito desse papel do homem e da mulher, mas os casais, de um modo geral, né, que têm hoje o direito de poder ter a sua família constituída com seus filhos, também quando sofrem uma separação por conta de mágoas. Porque o que leva a essa questão da alienação, de difamar o companheiro perante o filho, é a mágoa, o ressentimento. É como se fosse uma forma de vingança, né? Então, também acontece isso, quando os casais se separam, uma das partes acaba... Não consegue elaborar, né, direito na cabeça dela ou dele, não consegue elaborar isso, né? Esse término, a separação. Né? Tipo assim, a conjugalidade terminou, mas a parentalidade continua e vai ser para sempre, né? Não importa de que maneira for, mas vai ser para sempre. Então, assim, é uma falta de entendimento, de compreensão, e eu ainda acho que tem algum sintoma aí por trás, que, como eu não sou psicóloga, eu fico me questionando, mas deve ter alguma coisa, alguma situação que dê esse start para a pessoa fazer alienação com outra. Né? Alienar uma pessoa é uma coisa muito séria, né? E todos sofrem. Geralmente, né, todos sofrem, não é só a criança. Geralmente, o que está por trás, né, é um sentimento de vingança, né? É a não aceitação do rompimento. Né? Então, assim, no caso de pais separados, o que a gente vê que está por trás é isso. Né? No caso de famílias que moram juntas, que a gente falou que acontece a alienação, essa necessidade de controle que, às vezes, uma das partes tem, né? Esse sentimento de inferioridade que está escondido atrás de uma atitude superior, né? Muitas vezes leva a diminuir. Por que eu preciso tanto diminuir aquela pessoa que está ao meu lado? Por que eu só me sinto bem quando eu diminuo quem está ao meu lado? Né? Pois é, isso na psicologia que eu não posso... diz que é o quê? Um sintoma de quê? É uma necessidade não resolvida? Baixa estima, né? A pessoa precisa se reafirmar em cima do outro o tempo inteiro. Ah, tá. Interessante. Uma pessoa com uma baixa autoestima, ela acaba diminuindo quem está no entorno. A gente vê isso em família, a gente vê isso em trabalho, a gente vê isso em todas as relações.
a pessoa que se sabe suficientemente boa e capaz, ela não precisa alienar ou passar por cima de ninguém. Sim, é verdade. Ela identifica que tem espaço e Para diferença todo para mundo, é todos, né? claro. É. Maravilha, Fernanda, maravilha. Eu passaria aqui a noite conversando com você sobre esses assuntos. Mas, como eu falei para você, nossas lives são pequenas, né? São mais curtas. E agora eu queria que você desse seu recado, falasse, chamasse as pessoas para o seu consultório, para todo mundo ter o prazer de falar com você pessoalmente, ou pelo menos online também. Manda aí seu. Vou mandar o comercial, Normanda. Ela está pedindo para eu mandar o comercial. Mandar o comercial. Eu adorei também esse comercial. Vou mandar para você. Então, eu quero ver, eu ainda não vi, não. Quero Eu vou assistir, mandar. porque Mas me fale, é um você recado também bem trabalha dado. com hipnose, hipnoterapia? Você trabalha com isso? Interessante, né? Sim, eu fiz a minha pós-graduação em hipnose clínica, hospitalar e organizacional, né? Porque a hipnose é uma ferramenta do Sim, psicólogo, né? sim. Desde sempre. Uhum. Ela foi muito destituída de valor por causa da hipnose de palco, que nada tem a ver com o que a gente trabalha. Sim. Então, a hipnose é uma ferramenta onde o psicólogo, né, pode, através de um relaxamento da consciência, a pessoa não fica inconsciente, através desse rebaixamento, a pessoa fica em outro nível de consciência, a gente pode acessar os traumas e ressignificar. Olha que Então, é uma ferramenta muito boa, muito usada, né, para síndrome do pânico, para crise de ansiedade, depressão, né? E o meu consultório, como eu falei, é no Largo do Machado. Nesse momento, É no mundo inteiro, que é online. nesse momento é no mundo inteiro, porque é online. Então, o telefone e o contato vai ficar disponível, Sim. né? Para quem quiser agendar, Pode ser eu pelo vou ter Instagram um também, imenso né, prazer de Fernanda? poder atender. Pode ser pelo Instagram, Fernanda Reis. Uhum. Fernanda Reis 42. 42. E aí Perfeito, a Fernanda. gente pode marcar. Com certeza. Quem sabe um dia também vou fazer essa experiência. Eu nunca fui hipnotizada. Um dia, quem É sabe. uma experiência, Única. é uma experiência muito boa, Eu única, imagino que sim, única. imagino que sim. Ô, Fernanda, então eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu acho que todo mundo adorou a nossa conversa. Agradecer as pessoas que estão nos prestigiando. Dizer que nós vamos colocar esse vídeo no YouTube, tá? Que vocês possam passar e multiplicar isso aí, replicar esses ensinamentos que a Fernanda nos trouxe. Tá, Fernanda? Muito obrigada mais uma vez. Você sabe que eu dou a maior importância aos psicólogos e os advogados de família, os assistentes sociais, todos que trabalham com esse tema, sabe? Esse tema da alienação parental precisa muito do conhecimento, do campo de conhecimento dessas três áreas, tá? Então é por isso que eu tenho feito Muito live obrigada. sempre com vocês. Muito obrigada mais uma vez. Fica com Deus. Qualquer coisa eu estou por aqui, tá? Beijo Muito obrigada pela oportunidade de poder falar da minha experiência e dividir, aprender também com você muita coisa que eu tenho acompanhado. Obrigada. Quero agradecer e parabenizar você por abrir essa oportunidade de a gente falar de uma questão que não é familiar, ela é social, né? Verdade. Porque uma sociedade constituída de pessoas mais equilibradas é uma sociedade melhor. É um mundo Então, melhor, né? parabéns a você. Um mundo melhor é possível, né? Como já dizia Galeano. Beijo grande, Com certeza. Fernanda. Fica com Muito Deus. Tchau, obrigada. Beijo. gente. Boa noite a Obrigada. Boa todos. noite.